convido a igreja para lermos juntos o que está escrito no Evangelho de Marcos, capítulo 1, a partir do versículo 21. Marcos 1, do versículo 21 até o 28. E diz assim o texto bíblico: Depois entraram em Cafarnaum e, logo no sábado, foi ele ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram a ponto de perguntar entre si: Que vem a ser isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Então correu sério a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Vamos orar? Querido Deus, obrigado por cada parte desse culto. Esperamos que o Senhor tenha se alegrado com cada uma delas, que foi o nosso melhor, Senhor. Agora te pedimos que o Senhor fale conosco através da Tua palavra, que o Teu Santo Espírito mude a nossa forma de pensar e de agir. E quem sabe, Senhor, temos o nosso coração transformados a tal ponto de sermos salvos pelo Senhor. Assim oramos no nome daquele que nos fortalece. Amém. Obrigado. A igreja primitiva, quase inteiramente unânime em atribuir o segundo evangelho a Marcos, um primo de Barnabé, alguém que se associou com Pedro, com Paulo. Uma forte tradição igualmente sustenta a certeza que nesse evangelho nós encontramos a pregação de Pedro, em que dado momento ele chama Marcos de meu filho, em 1 Pedro 5,13. As características desse evangelho marca bem, tem a personalidade de Pedro. A maioria dos eruditos diz até que esse evangelho que nós lemos nessa noite foi o primeiro evangelho, e datado mais ou menos de 59 a 70 depois de Cristo. Quando nós olhamos para o evangelho, nós percebemos que a ênfase dele é a ação, e é apropriado para o público que ele tem por alvo, que nós acreditamos, os estudiosos acreditam que ele foi escrito em Roma, para os romanos. Marcos apresenta referências do Antigo Testamento bem pequenas, são poucas as referências, comparados aos outros evangelhos. Ele explica os costumes judeus, mas não utiliza a expressão lei. Devido ao fato de Marcos escrever para os romanos, ele oculta, ele não coloca a genealogia de Jesus, ele não fala da infância de Jesus, do momento que ele tinha 12 anos, mas ele marca bem a questão do poder. Ele sabe que para os romanos o importante é conquistar, não a questão de descendências. Ele apresenta Jesus como um conquistador da tempestade, dos endemoniados, das enfermidades, da morte. Ele é o servo do Senhor, conforme Isaías, mas a marca é de um servo conquistador, um servo que é sofredor e, finalmente, um servo triunfante que vence a morte através da ressurreição.
E Marcos pega e mostra ou fala da chegada de Jesus a Cafarnaum, uma cidade importante, que tinha uma cidade que era uma das principais cidades de Damasco. Tinha nela uma alfândega, e ali Jesus chama os seus primeiros 5 discípulos. E alguns estudiosos dizem que ali ele estabeleceu o seu quartel-general. Marcos vai descrevendo o testemunho de João Batista, ele fala do batismo e aprovação do Deus Pai, ele fala da condução do Deus Espírito Santo, ele fala sobre a tentação de uma forma muito resumida, ele mostra que Jesus escolhe a Galiléia depois de sair de Nazaré, devido a uma situação onde os judeus queriam precipitá-lo de um monte, e por fim, ele chama eficazmente os seus discípulos. Se alguém tivesse uma mensagem para transmitir da parte de Deus, ou ouvir uma mensagem, com certeza eles iriam para a sinagoga, que todo judeu no sábado, como tem a referência aqui no 21, ia para ali para poder ouvir uma palavra, uma mensagem de Deus. E é isso exatamente que Jesus faz. Jesus vai para uma sinagoga, que principalmente era um local de ensino, mas servia ainda para local de julgamento e ensino, alfabetização das crianças. Ali, a liturgia da sinagoga era muito simples, era composta de oração, era composta de leitura da palavra e explicação ou explanação do texto bíblico lido. Não havia música, não havia cantos, não havia sacrifício. A sinagoga era muito mais influente, porque o templo só tinha um. Mas a sinagoga, onde houvesse 10 judeus, 10 famílias, ou melhor, 10 homens, poderia se formar uma sinagoga. Então, em toda a colônia judaica havia uma sinagoga. As ofertas recolhidas ali eram distribuídas entre os pobres, e aqueles que eram mais pobres, ou muito pobres, né, eles recebiam 14 refeições para poder passar a semana. Então, a sinagoga também era um local que não tinha pregadores, não tinha mestres, não tinha doutores. Então, quando eles se reuniam naquele local, o responsável, o presidente da sinagoga, convidava alguém que tinha capacidade para poder ler e explicar o texto bíblico. Aí Jesus encontra uma oportunidade de poder trazer o seu ensino. Se você der uma olhadinha no texto bíblico, olha só, no versículo 21, vai dizer que Jesus, ele foi para ensinar na sinagoga. Se você passa o versículo 22, você vai ver que eles se maravilharam. Essa expressão no original é como se eles ficassem fora de si, eles ficassem tremendamente assustados. Mas se você continuar, vai estar dizendo aqui, da sua doutrina, que é a mesma raiz de ensino do versículo 21. E se você continuar seguindo, porque os ensinava, novamente, é a mesma palavra. Agora pula comigo para o versículo 27. No 27 vai dizer o seguinte: todos se admiraram, a ponto de perguntar entre si, que vem a ser essa nova doutrina? Novamente, a palavra ensino. Eu creio que, quando eu estava meditando nesse texto, eu creio que o mais importante neste texto é a questão de ensino, a influência do ensino. Quando eu tinha mais ou menos entre 6 e 7 anos, até essa idade eu vi TV e vi algumas coisas. E essas coisas me influenciaram, porque eu fui para um local no interior, num local bem distante, no meio do mato, era a casa de um dos meus parentes, e eu tive uma excelente ideia pelo meu conhecimento. Eu vi vários homens pegando uma faca e arremessando contra uma madeira e fixava aquelas facas. Eu peguei na casa da minha bisavó, peguei uma tábua, coloquei na parede da casa. Eu não tinha força suficiente para jogar a faca, mas eu peguei uma faca. E na minha terra se chama baladeira, mas talvez aqui se chame estilingue.
Todo mundo conhece estilingue? Conhece? O que eu fiz? Coloquei a tábua lá, peguei a faca, coloquei no estilingue, puxei, só que eu puxei além do limite do estilingue. Quando eu soltei, a faca passou no canto do meu braço. Houve um desespero ali, houve um problema. Eu queria compartilhar com a igreja, porque quando Marcos fala com a igreja, ele começa a orientar a igreja, porque tem conhecimento que influencia e pode gerar morte. Você tem partes de um conhecimento, e essas partes podem gerar um grande dano na vida. E eu quero começar falando sobre uma religião sem Jesus. A Bíblia vai usar o termo que eles ficaram admirados, porque Jesus falava como quem tem autoridade diferente dos escribas. O termo escriba é mencionado 60 vezes nos evangelhos, 4 vezes em Atos e 1 vez em Paulo. O quarto evangelho não menciona os escribas, mas a maioria das vezes que menciona, fala sobre eruditos da Torá, rabinos, mestres da lei. Os mestres da lei eram pessoas que se associavam muitas vezes aos fariseus. Os escribas mencionados no versículo 22, eles retiravam princípios morais da Torá. Eles pegavam a lei e, a partir dali, começavam a tirar pontos da lei e montavam um sistema de normas e regulamentações que cobriam todas as situações, ou quase todas, que se pudesse apresentar na vida. Reduziam os princípios a regras e regulamentos. Evidentemente, era uma tarefa quase interminável. A religião judaica começou com grandes princípios morais da lei e acabou em uma infinidade de regras, normas e preceitos. Começou com a religião e terminou como um legalismo, a tal ponto de desenvolver uma religião que não reconhece o Messias e uma religião que fala do Messias, mas não o reconhece. É tão interessante isso, que quando eu tinha 20 anos, eu saí da minha terra e passei num concurso e fui fazer o curso ao qual eu tinha passado. Eu tinha um costume de ir à igreja todos os domingos, algumas vezes ia até no sábado. E alguém chegou para mim, eu tinha uma pequena Bíblia, e a pessoa perguntou assim para mim: o que você acredita? E eu pontuei o que eu acreditava, e essa pessoa disse assim: deixa eu pegar a sua Bíblia. Ele pegou, através da Bíblia que eu tinha em casa, ele me mostrou que o que eu acreditava era errado. E a partir daí eu me tornei um cristão. Às vezes, nós temos um conhecimento, e um bom conhecimento em termos de Bíblia, mas nós não temos Jesus. Um doutor, o nome dele é José Eustáquio Diniz Alves, ele fez um estudo do cenário religioso, e ele disse que em 2036, os evangélicos chegarão a 40,3% da população brasileira, ultrapassando os católicos, que hoje são um número maior, que cairão para 39,4%. Aí talvez você diga assim: que coisa boa, que é muito bom que o número dos evangélicos cresçam, mas há um problema, porque se é uma igreja que cresce, mas ela não é sal, não serve. Se é uma igreja que cresce, mas não é luz, não serve. Se é uma igreja que cresce e não faz missão, não serve. Se é uma igreja que cresce e não ora, não serve. Uma igreja que não lê a Bíblia, é tão impactante isso, que eu não vou pedir para você levantar a mão, mas pergunta para cristãos que você conhece assim: você já leu a Bíblia de capa a capa? E talvez fique surpreso da quantidade de pessoas que são seguidoras, mas não conhecem a Bíblia. E aí, uma pergunta que você pode me fazer é a seguinte: mas os escribas conheciam e liam, mas eles não tinham uma aliança como eu e você temos com Cristo. Porque o que falta na religião é uma religião sem Jesus.
a possibilidade de muitos locais de culto, o líder, ele traz uma palavra, mas que não tem nada a ver com Cristo. Hoje, na internet, encontramos muitas palavras agradáveis aos nossos ouvidos, mas não falam do Evangelho. Tem uma doutrina baseada na vontade humana. De vez em quando, eu recebo um vídeo de uma pessoa que ela só fala para o emocional. Ela não atinge a minha vida que Jesus é o Senhor. E esse é o grande desafio. Mas o segundo ponto que eu quero chamar a sua atenção já começa a partir do versículo 23, que vai dizer que não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. O segundo ponto que eu quero tratar com a igreja é que há potestades que escravizam. Ele até fala sobre Jesus, mas ele não teme Jesus. William Hendricks vai dizer diz que quando os radicais negam a divindade de Cristo, eles mostram uma percepção menor do que a dos demônios, pois estes, pelo menos, está constantemente reconhecendo essa verdade. Certamente que não fazem isto no espírito próprio. Eles substituem a reverência pela petulância, o gozo pela amargura e a gratidão pela indignidade. Mas o que fazem é o mesmo que os demônios fizeram, porque eles não têm a fé salvadora. Pois os principais atos da fé salvadora é aceitar e receber a Cristo e firmar-se só nele para justificação, santificação e vida eterna. Isto em virtude do pacto da graça, de acordo com o capítulo 14 da nossa Confissão de Fé de Westminster. A potestade exercia um domínio sobre o homem. A expressão possessão diz que ela assume as atividades do endemoniado, neutralizando sua autonomia, direcionando suas decisões. Esse homem que a gente lê é um homem anônimo. Não tem nome, não tem linhagem, não tem referência existencial, não tinha fama, nem título, não tinha prestígio nenhum, prestígio social. Fala de um domínio absoluto, de uma força maligna, não fazia a sua vontade, era controlado por demônios, não tinha mais equilíbrio mental, uma entidade maligna agia nele através dele, não tinha mais pureza, os demônios só empurravam para coisas imundas. Há um outro relato do gadareno, que ele vivia até no meio, no cemitério, no sepulcro. Então, cada vez mais para algo nojento, e não tinha coerência, porque reconhece Jesus, mas não se relaciona com ele. Há muitos locais que reconhecem Jesus, mas não querem comprometimento com ele. Há locais que tem até Jesus, na entrada tem uma foto, uma imagem dele, mas não prega o Jesus da Escritura. Há grupos que falam até a verdade, mas não têm o Espírito de Deus. Isso me lembra o que está escrito lá em Atos 16, versículo 16 e 17. Atos 16, versículo 16 e 17, que diz assim: aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, presta atenção, olha o que diz: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Na Bíblia, não há aceitação de uma verdade na boca do pai da mentira. A Bíblia não aceita. De nada adianta um reconhecimento sem transformação. É inútil um conhecimento que não gera um relacionamento com Jesus. É infrutífero saber quem é Jesus sem a fé salvadora nele. Há pessoas que ficam impressionadas com a demonstração de poder de algumas entidades. Têm medo do que o espírito imundo pode revelar.
Tem pessoas que têm medo de ir em algumas igrejas, com medo do que possa ser dito. Quando eu me converti, em 93, eu estava fazendo evangelismo no bairro, e a gente passou por uma pequena igreja, e lá estava bem tenso, eu estava fazendo bastante barulho. A pessoa pegou pela minha mão e passou bem rápido. Eu disse assim: por que você está me puxando? Não, é porque eles estão expulsando demônios lá, se sair, pega a gente. Às vezes, a gente tem um medo, porque a gente não conhece a Jesus. O Marcos vem nos dizer que no seu evangelho que existe o Santo de Deus que pode curar, libertar e salvar. Não precisa temer. E aí eu quero caminhar para o meu terceiro ponto e dizer que existe uma verdade, existe um conhecimento, existe uma verdade que liberta. E agora, a gente fala de Jesus. Quão diferente era Jesus. Quando Jesus falava, o fazia como se não fosse necessário apoiar-se em autoridade nenhuma, diferente dos escribas. Como se sua palavra fosse mais que suficiente. Falava com uma independência total. Não citava professores, nem mencionava peritos na lei. Falava com autoridade na voz de Deus, como voz de Deus. Para o público, era como uma brisa celestial. Ouvir alguém que falava assim, era incontestável certeza com que Jesus falava, era perfeita. Jesus não ensinava de forma alguma como os escribas, de forma cansativa, de inúmeras referências e citações. Ressoava como uma autoridade pessoal, uma autoridade que capta a atenção do ser humano. Se as palavras de Jesus tinham maravilhado aqueles homens que estavam na sinagoga, as suas ações deixavam eles estupefatos. Mas quando Jesus ensinava na sinagoga, todo o método e a atmosfera de seu ensino era como se uma nova revelação. Não ensinava como os escribas. Nós temos um versículo que diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós somos chamados para espalhar essa verdade e muitas vezes a gente fica sem jeito de falar de Jesus, né? Às vezes a gente tem pessoas próximas às quais a gente não fala de Jesus de jeito nenhum. Mas eu tive a experiência com um rapaz que eu falava assim: está na hora de falar de Jesus. E ele falava assim: eu sou muito tímido, eu não sei como falar. E passou alguns meses, ele falou assim: pastor, eu quero te visitar. Assim, tá bom. E ele chegou lá, muito bem arrumado, e ele pegou e falou assim: eu vim falar para o senhor da Rinode. Eu não sei se você já teve o contato com alguém que vende Rinode, mas é interessante. Ele falou, explicou, mostrou todo o gráfico, e eu olhando para ele assim: que engraçado, você era tímido. E ele se envolveu, gastou dinheiro com aquilo, e eu fiquei questionando assim: será que é timidez mesmo? Porque no ano que vem vai acontecer um fenômeno dentro da igreja. Nós vamos ter eleição para presidente. E na última eleição foi aqueles que diziam que religião não se discute, brigaram ferrenhamente sobre os seus partidos. Defenderam partidos, defenderam homens, mas não defenderam Jesus. Aí, quando a gente chega e diz para a pessoa assim: Jesus é a solução para a sua vida, Jesus é a solução para o seu casamento, Jesus é a solução para o seu filho, a pessoa não sabe o que fazer, ou às vezes a pessoa nem acredita, nem busca. Jesus é a verdade que liberta. Marcos, quando olha para a igreja, ele vê que a igreja é uma igreja que
gosta de falar sobre conquistas, mas sabe também que é uma igreja influenciada por várias informações. E aí ele escreve à igreja alertando que há vários ensinos, entre eles de grande conhecimento, mas não tem Jesus. Deles que têm potestades com grandes sinais, mas não falam de Jesus, na realidade escravizam. Marcos fala que há um santo de Deus que pode libertar do falso conhecimento e do falso poder. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecer Jesus, chamar Jesus para perto, ele transforma as nossas vidas. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu quero convidar você a se colocar em pé, e nós vamos cantar um cântico que é: Vem, derrama a paz.